Pinheiral, 5 de julho de 2016. Do 180ª sessão ordinária do primeiro período. Solicito ao senhor secretário que faça a mão nominal dos senhores vereadores para efeito de coro regimental. Pedro Paulo Rodrigues Santana, Felipe Rivello da Silva, Luiz Cláudio Fado Ferreira, Rivalneide Cebeles Pedrosa, André Lemos Ferreira, Richard Corra de Brito, Luiz Carlos da Silva, Antônio Carlos de Almeida e Levi Bittencourt da Silva. Havendo coro regimental, declaro abertos os trabalhos e coloco em discussão a ata da 279ª sessão ordinária realizada no dia 4 de julho de 2016. Não sendo a ata retificada nem impugnada, declaro aprovada e solicito ao senhor secretário que lê o expediente. Projeto de lei número 044/2016. Ementa. Institui o programa Pinheiral Responsável e determina outras providências. Justificativa. O programa consiste na apresentação de 5 leis de autoria do vereador e gestor público Felipe Rivello, que tem como objetivo organizar a gestão do município de Pinheiral, limitando gastos e priorizando os serviços públicos, garantindo responsabilidade na gestão pública com o fim de auxiliar o município a atravessar os momentos de crise, mantendo o serviço público de qualidade sem comprometer o equilíbrio financeiro. Câmara do município de Pinheiral, 7 de julho de 2016. Felipe Rivello da Silva, vereador. Projeto de lei número 41/2016, emenda, estabelece prioridade para pagamento dos servidores públicos ativos e inativos e pensionistas. Projeto de lei número 044/2016, emenda, proíbe o município de Pinheiral de contratar qualquer tipo de financiamento que contemple juros capitalizados em suas parcelas e institui a revisão de pagamento de juros compostos em todos os contratos em vigor e determina outras providências. São Pedro. Projeto de lei número 045/2016, emenda, estabelece critérios para que o município de Pinheiral possa alugar imóvel e determina outras providências. Indicação número 107/2016. André Lemos Ferreira, vereador com assento na sacolinha da casa, nos das prerrogativas que lhe cabe, indica o excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que seja realizado com urgência o serviço de limpeza e controle de infestação na rua Beija-Flor e na rua Fauna Ambiental, ambos do bairro Parque Maíra. Justificativa. A presente indicação fundamenta-se no preocupante estado em que se encontram as ruas Beija-Flor e Fauna Ambiental. Relatado pela população local que em ambas as ruas do bairro Parque Maíra há grande infestação de ratos e focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Tal situação desperta enorme preocupação à população local, fazendo com que a mesma permaneça sempre temerosa pelo grande risco de doenças que tal sujeira pode desencadear. Portanto, diante a grande nocividade destes animais, é imperioso que a Prefeitura promova o serviço de limpeza e controle de infestação nestas localidades, com a maior brevidade possível, considerando-se inadmissível que a população permaneça exposta a tantos riscos como ocorre atualmente. Sala de sessões, 5 de julho de 2016, André Lemos Ferreira, vereadora. Moção número 008/2016. Aplausos. André Lemos Ferreira, vereador com assento nessa Câmara Municipal, em consonância com as prerrogativas que são inerentes, requer a mesa diretora desta colenta casa que seja votada a moção de aplauso à senhora Solange Ribeiro de Carvalho Afonso, pela conquista do primeiro lugar do 21ª edição do concurso de poesias de Pinheiral, com o tema Brasil nas Olimpíadas 2016, Esporte, Saúde e Vida. A homenageada concorreu na categoria D, acima de 18 anos, e tem em seu histórico 8 importantes participações nos concursos de poesia do nosso município, já tendo conquistado por 3 vezes o primeiro lugar, 2 vezes o segundo lugar, 2 vezes o terceiro lugar e 1 vez o quinto lugar. Em sua formação profissional, a homenageada carrega o título de professora pelo Centro Municipal de Ensino Roberto Silveira, sendo também formada em pedagogia pela Universidade Federal Fluminense, além de possuir especialização em deficiência física e psicológica. Em sua trajetória poética, a homenageada também foi vencedora da competição do enredo do Bloco da Vida, na cidade de Volta Redonda, no ano de 2015.
Por tamanhas conquistas, a homenageada representa grande orgulho ao nosso município, não restando dúvida de seu mérito na premiação ocorrida no dia 12 de junho deste ano, em cerimônia realizada na Biblioteca Pública Municipal. Portanto, nada mais justo que esta Casa Legislativa venha reconhecer o destaque desta poetisa e educadora que tanto contribuiu para a educação e cultura da nossa cidade, externando, através da presente homenagem, o orgulho de tê-la como parte integrante da história de Pinheiral, que dá presença e decência à homenageada. Câmara Municipal de Pinheiral, 5 de julho de 2016, André Lemos Ferreira, vereadora. Em discussão a moção. Em votação, os vereadores que aprovam as questão estão. Aprovado por 7 votos a 0. Tribuna, vereador Fadu, só tem 10 minutos. Boa noite, presidente, vereadores, vereadoras, público presente. Hoje eu quero falar sobre esse projeto de lei de minha autoria, que institui a criação de pontos para descarte de chapas radiológicas, raio-x, porque a gente vê muito desses produtos cancerígenos esparramados por aí tudo. Vê televisão velha, pilha velha. Então, precisa nós tomarmos uma providência, porque depois que o leite derramar, não adianta mais. Precisa a gente apertar mais o executivo para tomar as providências sobre isso, que eu tenho passado nessas lixeiras e tenho visto muito esse descarte dessas coisas. E aí, Luiz, você que mexe com saúde, gostaria de dar uma partezinha para você falar sobre isso. Senhor presidente, senhores vereadores, realmente a gente tem visto aí nos lixos aí bastante material que deve ser julgado, né, nesse local, que é pilha, seringa. Essa semana passada mesmo teve um funcionário que espetou, né, no lixo com a seringa. Então, acho que é muito válido se fazer esse projeto de lei, e nós vamos estar aí reforçando, ajudando, que é de muita importância. Tá bom, vereador? Tá bom, eu gostaria que tivesse o apoio de vocês para que isso fosse para frente, porque aqui quase todo projeto de lei que a gente faz aqui, chega lá, morre, não dá nem confiança. Você vê o projeto de lei que fizemos aqui, nós ganhamos de 5-2 para aquela rua voltar a ser mão e contramão. Agora fez o requerimento aí, foi 8-0. Não deu resposta nenhuma, não sei. Mas tem que continuar brigando, vereador. Ele entrou na justiça, agora tem que esperar. Hein? Ele entrou na justiça, agora tem que esperar. Esperar? Então tá bom. Antes disso, então já demos um passo. Tá bom, senhor presidente. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Vereador Felipe, só tem 10 minutos. Boa noite, presidente, vereadora, vereadores, público presente. Hoje entrei com esse pacote de projetos de lei intitulado Programa Pinheiral Responsável, que unifica 5 projetos de gestão pública e responsabilidade com dinheiro público. Estabelece critérios para que o município possa alugar imóveis dentro dos padrões da crise, que a crise impõe hoje, dá a possibilidade de renegociar com esses aluguéis já com contratos antigos, para que nós possamos reduzir. Proíbe o município de Pinheiral a contratar qualquer tipo de financiamento que contemple juros capitalizados, que são aqueles juros que perde do controle, né, e institui a revisão do pagamento dos juros compostos em todos os contratos em vigor até agora. Estabelece prioridade para o pagamento dos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas. Isso é prioritário, porque nós estamos vendo e acompanhando a prefeitura, a gestão da prefeitura desde o início do ano, e nós sabemos que da forma que está sendo feita, da maneira que estão sendo contratados pessoas de uma maneira irresponsável até no município,
e da forma que é dada a gratificação no município, não vai sobrar recursos para finalizar o ano pagando a folha e pagando o 13º salário. Então, esses projetos visam enxugar, e além desses, tem o projeto que limita o gasto com publicidade, priorizando os meios de comunicação da cidade, porque muito se é gasto hoje com rádios, com televisão, com jornais de fora, e isso deixando bem claro que não tem nenhum tipo de participação de empresa nenhuma, mas é gasto muito dinheiro para comunicar para fora, e o município, muitas vezes, a pessoa que mora no bairro menos privilegiado, não recebe em sua casa o panfleto, que é uma coisa barata, com o horário da passagem do caminhão do lixo. Então, Pinheiral precisa rever suas prioridades, e essas prioridades que nós estamos elencando aqui, tentando estabelecer todo um critério para que não falte salário e não falte os encargos e 13º no final do ano para esses funcionários, servidores ativos e inativos. E nós sabemos que quando acaba um ano, um período legislativo, né, um período do executivo também, precisa finalizar com todos os cargos que são contratados. E para isso tem que pagar todos os encargos dessas pessoas, e isso não tem previsão hoje para acontecer, porque nós sabemos que a arrecadação não subiu, muito pelo contrário, e nós sabemos que nada está sendo feito do ponto de vista da economia aqui no município. Então, muito me preocupa. Eu peço que essa tramitação seja o mais acelerada possível aqui nessa casa, porque são projetos de extrema relevância. Eu gostaria muito que o prefeito e que o líder de governo tivesse aqui hoje para entender a importância de ouvir um pouco, de ter a humildade de entender que nem tudo que ele faz na prefeitura é da maneira correta, e que essa casa tem que dar respaldo e tem que ser parceira nesse sentido. Então, mais uma vez, demonstrando parceria, a gente faz esse apelo para que os secretários e o próprio prefeito entendam esse momento de crise e comece a fazer economia, porque senão o ano não vai fechar para esses servidores. Nós já estamos vendo, são diversos contratos atrasados, sem pagamento. Aqui a gente pode elencar mais de R$500 mil para a Cruz Vermelha, mais de R$10 mil na Autopeças, mais de R$30 mil para medicamentos controlados. Mais 10 mil na Autopeças também, vereador? Oi? Mais de 10 mil? Sim, mais de R$10 mil. 16 mil que eu sou. 16, né? É brincadeira, hein? Sim. Oi? Já fizemos um parcelamento da Light, já fizemos um parcelamento da Previdência, já chegou a nossos ouvidos aqui nessa casa que o prefeito vai mandar mais um novo parcelamento de R$500 mil aqui para essa casa. Então, muito me preocupa. Esse é da Light, né? É da Light. Então, esse aí a gente pode fazer uma emenda, vereador, até no final do mandato dele. São as emendas que eu acredito que têm que ser feitas, né? Porque não adianta contrair uma dívida e depois querer dividir em 90 vezes para eternidade pagar. Eu acho que está faltando um pouco de responsabilidade. O pleito eleitoral não pode ser tratado como o ponto principal onde uma pessoa quer chegar, um determinado governante. Não. O prefeito já foi eleito, ele tem que governar essa cidade como se não houvesse reeleição, tentar fazer o melhor e não usar da máquina pública para garantir um possível segundo mandato de uma maneira que prejudique a cidade. Nós já vimos isso em alguns lugares e a gente sabe que não quer pagar essa conta, né? O município, nós vamos estar aqui, continuar aqui, morando aqui, e o município não pode pagar essa conta da irresponsabilidade de alguns e da falta de prioridade que alguns colocam para a cidade como se não houvesse o amanhã, né? Ano que vem a cidade continua, a escola tem que funcionar, tem que ter merenda, tem que estar com a conta de luz paga, senão o hospital para, e é por isso que eu apresentei essa série de projetos que intitulei de Programa Pinheiral Responsável, para dar nossa contribuição para que o município consiga chegar até o final do ano, e não é só um projeto para
chegar até o final do ano, né? É que o final do ano é prioritário, mas são ações aqui que algumas valem por 2, 3, 5 anos, para que nós possamos passar essa crise da melhor maneira possível. Então, peço para que esses projetos, todos das comissões aqui, possam agilizar os pareceres, porque nós precisamos disso com urgência, para evitar o que está acontecendo hoje. Não há planejamento e recai tudo nessa casa, para parcelamento, para socorro, para verbas emergenciais, para mudanças do quantitativo do orçamento, enfim, nós precisamos tomar uma providência e essa é a minha contribuição de hoje. Muito obrigado, presidente. Vereador Pitos, tem 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, amigos presentes, boa noite. Senhor presidente, por diversas vezes a gente fala, toda sessão a mesma coisa. Tem um projeto de lei que foi aprovado por esta casa, reduzindo a carga horária dos técnicos de enfermagem. Já passou todos os prazos, o prefeito nem veta, não faz nada, está lá parado. Pedir ao senhor para que interceda junto ao executivo, para ver como vai ficar essa situação. Tem vários requerimentos de minha autoria que foi aprovado aqui nesta casa que ele não manda as respostas. Aí quando veio falar em crise, a crise não chegou em Pinheiral. Se fizer um comparativo do que pagava de RPA 3 meses atrás do que paga hoje, triplicou. Aumentou absurdamente a quantidade de pessoas, e pessoas que não trabalham. Eu falo isso aqui e o líder de governo hoje não está presente, mas por diversas vezes eu falei e ele não foi capaz de pedir um nome da pessoa que não trabalha ou das pessoas que não trabalham, porque eu tenho os nomes. Isso é triste ver o município da saúde que não tem um analgésico, não tem um antitérmico, falta insulina, e pagar só para ter aquela pessoa do lado dele na política, a pessoa que criticava, hoje tem uma RPA de R$ 1.200 para ficar quieto. Isso é brincar com o município. Quando fala das parcelamento de dívida, é brincadeira o que está acontecendo com o nosso município. Não é só o parcelamento, não. Você vai nos carros da saúde, nas ambulâncias da saúde, tudo escateado. Tem 2 ambulâncias numa oficina aqui em cima, que já está mais de 3 meses. Tem um carro na rua ali que já mais de 2 anos. Tem um carro na rua ali mais de 2 meses. Sucateado. É o que está acontecendo hoje no nosso município, é o mesmo que aconteceu no nosso país. Na ânsia da reeleição da Dilma, ela foi jogando as dívidas para debaixo do tapete, jogando a sujeira para debaixo do tapete, aquele cobertor curto que quando puxava, cobria a cabeça, descobria o pé. É o que está acontecendo aqui hoje em Pinheiral. Esse município, cada dia que passa, está sendo quebrado, está sendo falido pela atual administração. Inaugura obras na correria, porque tem que inaugurar, porque o dinheiro veio, chegou o dinheiro, aí tem que inaugurar, tem que ser na correria, tudo mal feito. Um posto de saúde foi inaugurado sem água. Os móveis desses postos de saúde que fica viajando. E a população sendo enganada. Aí quando a gente fala é oposição, não é oposição não. Eu queria estar aqui hoje dando os parabéns, se tivesse algum motivo para dar os parabéns. Eu desafio aos senhores aqui hoje, atrás do hospital, se não tiver pelo menos 16 carros sucateados lá fora, os que estão nas oficinas aí para fora. Se não tiver pelo menos 16 carros sucateados lá, eu não sento nessa cadeira mais. E quando falamos em contenção de despesa, até poucos dias atrás, eu não sei se continua, aonde funcionava o módulo de saúde lá no bairro das Palmeiras, um imóvel da dona Sônia Lírio, até poucos dias atrás estava pagando aluguel com um imóvel fechado lá, porque saiu de lá, foi para o prédio novo, não entregou a chave para ela, não encerrou o contrato, pagando não.
vai ter que pagar, porque não encerraram o contrato. Tinha aluguéis atrasados e não entregaram a chave para a proprietária. Parece que o mesmo estava acontecendo no Parque Maíra, eu não conseguia encontrar o proprietário do imóvel onde funcionava o modo de saúde. Então, assim, é o descaso com o dinheiro público, é o descaso com a nossa população, o descaso com a nossa cidade. É muito simples hoje chegar e colocar aqueles puxa-sacos remunerados para criticar quem está trabalhando aqui. Mas ele não vai lá e fala a verdade, realmente está acontecendo isso e isso. Tem dia que eu fico com pena do líder de governo, que ele escuta toda a sessão, as coisas que quem deveria escutar está lá em cima, aqui num prédio alugado aqui, porque o prédio da prefeitura puseram no chão. Que também, com certeza, deve estar com aluguel atrasado. Aí, hoje eu chego numa autopeça ali, aí o dono da autopeça fala para mim, outra vez, Pedro Paulo, que calote que eu levei, é 16 mil reais só. Para a prefeitura isso não é nada, mas para mim faz uma diferença muito grande, porque o meu comércio é pequeno, para mim comprar peças, eu tenho que receber as que eu vendi e eu não estou recebendo. Aí eu pergunto aos senhores, ou melhor, eu falo aos senhores, por que os carros estão sucateados? Porque não tem crédito em lugar nenhum para comprar as peças. E não tem dinheiro, porque gasta o dinheiro da saúde indevidamente, pagando RPA para quem não trabalha. Aí toda sessão, eu vou ser franco com os senhores, tem dia que eu já chego aqui desanimado, porque toda sessão é a mesma coisa, é falar do trambique dos calotes do prefeito, falar do trambique do calote do prefeito, do irmão do prefeito que é outro caloteiro, outro picareta. Toda sessão é a mesma coisa, esse vai indo e se enjoa. Mas só que do jeito que nós somos cobrados na rua, a gente tem que usar a tribuna aqui e cobrar o chefe do executivo. É triste, mas é verdade. Hoje vai ser votado aqui um veto do prefeito, um projeto de lei de autoria do Felipe Rivelo, vereador Felipe. Uma coisa pública. Se o povo está pagando alguém para usar esse celular aqui, o povo tem que saber quem está usando esse celular. Qualquer um de nós aqui, o que nós pagamos que entra na casa da gente, a gente sabe quem está usando. A gente sabe como está sendo usado. Como que o povo paga um funcionário para usar um celular e o povo não pode saber quem está usando esse celular? Porque são os apadrinhados que nem aqui vêm? Os apadrinhados que não trabalham? Porque quem trabalha e usa aquele aparelho para desempenhar a sua função, eu tenho certeza que ele até gostaria de o povo todo ficar sabendo, aquele rapaz usa aquele celular porque ele faz esse e esse serviço. Mas não, o prefeito quer esconder. Então, aí fala de seriedade, fala de transparência. É a mesma coisa que o PT fez no nosso país, está acontecendo em Pinheiral. Só não vê quem não quer ver, ou quem é petista, fanático. Porque até aqueles menos fanáticos já estão vendo o que está acontecendo com a nossa cidade, estão levando a nossa cidade para o buraco, estão falindo a nossa cidade. Só isso que eu tenho a dizer, senhor vereador. Ordem do dia, leitura do parecer de legislação, justiça e redação final. Parecer, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referência, projeto de lei número 063/2015. Relator, Antônio Carlos de Almeida. Relatório. Vê esta comissão para parecer análise o veto total do excelentíssimo prefeito, professor José de Maté Oliveira, ao projeto de lei número 063/2015, que obriga o Poder Executivo a dar publicidade das linhas de telefonia móveis, celulares institucionais, seus usuários e cargos, e determina outras providências. Encaminhada a esta Casa Legislativa através da mensagem de veto número 005 de 1º de junho de 2016. O presidente desta comissão irá analisar a presente matéria, isso na forma autorizada pelo regimento interno. Voto do relator. O veto tem como fundamento do Poder Executivo a atribuição de função à administração pública e o vício de iniciativa, o que não prospera, porquanto a atual legislação nada mais representa que a efetivação dos comandos da chamada Lei da Transparência, precisamente a Lei número 12.527, de 18 de novembro de 2011. Assim, sou
favorável à derrubada do veto emanada do Executivo Municipal. Antônio Carlos de Almeida, relator. Parecer da comissão. A comissão acompanha o voto do ilustre relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 5 de julho de 2016. Antônio Carlos de Almeida, presidente. Luz Cláudio Fado Ferreira, membro. Felipe Rivel da Silva, membro. Em discussão, parecer. Em votação, os vereadores que aprovam, apenas como estão. Aprovado por 7 votos a 0. Em discussão, em votação única, o veto total do excelentíssimo prefeito municipal, professor José Arimateia Oliveira, do projeto de lei número 063/2015, que obriga o Poder Executivo a dar publicidade das linhas de telefonia móvel, celulares institucionais, seus usuários e cargos e determina as providências, encaminhando a esta Casa Legislativa através da mensagem de veto número 005 de 1º de junho de 2016. Em discussão, veto. Presidente, vereadora, vereadores, público presente. Esse é um projeto de lei, é um veto emblemático para confirmar tudo que eu venho falando há algum tempo. Essa ideia surgiu do ouvidor municipal, até então ouvidor municipal Maurício da Banca, onde ele, ouvidor, funcionário da prefeitura, a pessoa que tinha que fazer toda essa ligação entre a população e os secretários, as coordenações, todos os órgãos públicos, ele via uma dificuldade muito grande e via que o principal problema da comunicação da prefeitura com a população é a falta de conhecimento de quem cobrar e de quem pedir. Um exemplo, a pessoa muitas vezes saía do bairro Cruzeiro, ia na ouvidoria para reclamar alguma coisa que tinha a ver com o CRAS, que era do lado da casa da pessoa. Então, se essa pessoa tiver o contato da responsável do CRAS, é muito mais fácil, porque muitas vezes o funcionário não dá informação, o sistema não funciona. Então, nada mais justo que disponibilizar os telefones das pessoas responsáveis por cada setor. Telefone celular, porque as pessoas não são encontradas no setor muitas vezes. E esse celular é um celular institucional, é um celular que a prefeitura paga. E eu fiquei muito satisfeito com essa ideia e não vi nenhum tipo de problema, até porque eu, por exemplo, meu celular não é institucional, eu que pago a minha conta e distribuo cartão na cidade inteira, meu celular sai em jornal, sai no meu informativo de prestação de contas, é o mesmo celular há 10 anos, e eu acho que todo mundo que se coloca na administração pública tem que estar aberto a receber sugestões, críticas e pedidos. O celular institucional, 5 horas da tarde, se for horário do expediente da pessoa, a pessoa desliga e vai, sua vida privada é a vida privada. Mas o celular institucional tem que ser, sim, disponibilizado para a população para que facilite o acesso e melhore o sistema da administração pública. Então, foi um projeto que surgiu do Executivo, mas como o Maurício não tem uma cadeira aqui, ele me solicitou, a gente sempre caminhou junto, é um dos meus suplentes, e como sou grupo, apresentei esse projeto em 2015. O prefeito tem 15 dias para vetar, obviamente descumpriu todos os prazos de veto, foi vetar esse ano, sem nenhum tipo de compromisso com a causa, e vetou o projeto, não teve a hombridade de chamar para entender o motivo, né, dessa colocação. E muito se fala que é para preservar justamente esses, o irmão que é secretário e não atende o telefone, e não atende telefone na secretaria, não atende telefone de vereador, não atende telefone de ninguém, essa é a realidade. Então, é muito difícil tentar fazer um bom trabalho quando a via de uma mão só. Não há via de mão dupla. Como a gente sempre fala, muitas vezes eu recebo respostas de requerimentos do Rio de Janeiro, de Brasília e da prefeitura, que é aqui do outro lado da rua, demora uma eternidade. Então, a tentativa de melhorar a comunicação entre a população e o poder público, eu acho que é sempre benéfica, e por isso que eu peço o apoio de todos para que a gente possa derrubar esse veto e fazer valer o direito da população, que é se comunicar com a pessoa responsável pelo órgão que ela tem que ser atendida. Muito obrigado, presidente. Continua a discussão. Senhor presidente, vereadores,
concordo plenamente com a colocação do Felipe e vou aproveitar. Eu não tinha percebido, hoje eu estou percebendo aqui, vou pedir à secretaria desta casa, pedir à presidência desta casa, para suprimir uma palavra aqui nas ordens do dia. Igual vem aqui escrito, veto total do excelentíssimo prefeito municipal, professor José de Arimatea Oliveira. Suprimir essa palavra professor, porque hoje ele não está desempenhando a função de professor, só de prefeito e pessimamente. Então pedir que fica só excelentíssimo senhor prefeito municipal José de Arimatea. Retirar essa palavra professor, porque pode alguém comparar a administração dele com a profissão de professor, aí é uma ofensa para essa profissão, professor, que é uma profissão tão nobre e tão digna. Então, deixar só mesmo excelentíssimo senhor José de Arimatea, prefeito José de Arimatea. Suprimir essa palavra professor, até porque hoje ele não desempenha a função de professor, até porque a lei não permite. Deixar fora essa palavra, professor. Continua a discussão. Em votação, os vereadores que votam pela manutenção do veto permaneçam como estão. O voto foi rejeitado por 7 votos a 0. Leitura do parecer de saúde e assistência social. Parecer Comissão de Saúde e Assistência Social. Referência, projeto de lei no 029/2016. Relator, Luiz Carlos da Silva. Relatório. Vesta comissão para parecer a análise do projeto de lei no 029/2016, de autoria do vereador Luiz Cláudio Fadu Ferreira, que institui a criação de pontos para descarte de chapas radiológicas, raio-x, e determina outras providências. O presidente dessa comissão irá analisar a matéria em debate, isso na forma do regimento interno. Voto do relator. O atual projeto de lei não se reveste de nenhuma ilegalidade, não tendo qualquer óbice à sua aprovação. Todavia, somente o plenário pode apreciar decisivamente o mérito. Luiz Carlos da Silva, relator. Parecer da comissão, pelas conclusões do ilustre relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 24 de junho de 2016, Luiz Carlos da Silva, presidente, Rivonei de Cebeles Pedrosa, membro, Luiz Cláudio Fadu Ferreira, membro. Em discussão, parecer. Em votação, vereadores que aprovam nessa comissão. Aprovado por 7 votos a 0. Leitura do parecer de finanças e orçamento. Parecer Comissão Finanças e Orçamento. Referência, projeto de lei no 029/2016. Relator, Rivonei de Cebeles Pedrosa. Relatório. Versa a comissão para parecer a análise do projeto de lei número 029/2016, de autoria do vereador Luiz Cláudio Fadu Ferreira, que institui a criação de pontos para descarte de chapas radiológicas e determina outras providências. Fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente dessa comissão reserva para si o parecer. Voto do relator. Analisando o projeto em questão, averiguo que se acha amplamente justificado e em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico, devendo, ao meu sentir, ser aprovado pelo soberano plenário. Rivonei de Cebeles Pedrosa, relator. Parecer da comissão. A comissão concorda com o voto do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 28 de junho de 2016, Rivonei de Cebeles Pedrosa, presidente, Richard de Cor de Brito, membro, Antônio Carlos de Almeida, membro. Em discussão, parecer. Em votação, os vereadores que aprovam nessa comissão. Aprovado por 7 votos a 0. Leitura do parecer de legislação, justiça e redação final. Parecer Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referência, projeto de lei número 029/2016. Relator, Antônio Carlos de Almeida. Relatório. Veio esta comissão para parecer a análise do projeto de lei número 029/2016, de autoria do vereador Luiz Cláudio Fadu Ferreira, que institui a criação de pontos para descarte de chapas radiológicas e determina outras providências. Fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente dessa comissão vai proferir parecer. Voto do relator. O projeto de lei visa a preservação do meio ambiente sustentável, isto através de um destino adequado às chapas de radiografias, que são feitas de acetato e cobertas com uma fina camada de prata, portanto, voto pela sua aprovação. Antônio Carlos de Almeida, relator. Parecer da comissão. A comissão acompanha o voto do ilustre relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 5 de junho de 2016. Antônio Carlos de Almeida, presidente. Luiz Cláudio Fadu Ferreira, membro. Felipe Vieira da Silva, membro. Em discussão, parecer. Em votação, os vereadores que aprovam nessa comissão. Aprovado por 7 votos a 0. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 029/2016, que institui a criação de pontos para descarte de chapas radiológicas e determina outras providências. Em discussão,
Em votação, vereadores que aprovam a sugestão. Aprovado por 7 votos a 0. Leitura do parecer de Educação e Cultura. Parecer Comissão de Educação e Cultura. Referência. Projeto de Lei número 032/2016. Relatório. Esta comissão para parecer análise do projeto de lei número 032/2016, de autoria do vereador Felipe Vieira da Silva, que dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de palestras sobre uso sustentável e racional da água para os alunos e professores da rede municipal de ensino do município de Pinheiral, e determina outras providências. Baseado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente dessa comissão designa relator para proferir parecer. Voto do relator. Busca o projeto de lei a conscientização do uso sustentável da água através de palestras nas escolas da rede municipal de ensino. Deste modo, sou plenamente favorável e voto por sua aprovação. Pedro Paulo Rodrigues Santana, relator. Parecer da comissão. Pelas conclusões do ilustre relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 21 de junho de 2016. Felipe Vieira da Silva, presidente. André Lemos Ferreira, membro. Pedro Paulo Rodrigues Santana, membro. Em discussão, parecer. Em votação, vereadores que aprovam a sugestão. Aprovado por 7 votos a 0. Leitura do parecer de legislação, justiça e redação final. Parecer Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referência. Projeto de lei número 032/2016. Relator, Antônio Carlos Almeida. Relatório. Esta comissão para parecer análise do projeto de lei número 032/2016, de autoria do vereador Felipe Vieira da Silva, que dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de palestras sobre o uso sustentável e racional da água para os alunos e professores da rede municipal de ensino do município de Pinheiral, e determina outras providências. Fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente dessa comissão vai proferir parecer. Voto do relator. O projeto de lei objetiva fomentar a discussão mais do que atual do uso racional da água e a preservação das nascentes e rios, tudo na busca do meio ambiente sustentável. Desta forma, voto pela sua aprovação. Antônio Carlos de Almeida, relator. Parecer da comissão. A comissão acompanha o voto do ilustre relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 4 de julho de 2016, Antônio Carlos de Almeida, presidente, Luiz Cláudio Fado Ferreira, membro, Felipe Rivel da Silva, membro. Em discussão, parecer. Em votação, os vereadores que aprovam a discussão. Aprovado por 7 votos a 0. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 032/2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de palestras sobre o uso sustentável e racional da água para os alunos e professores da rede municipal de ensino do município de Pinheiral e determina outras providências. Em discussão. Presidente, vereadora, vereadores, público presente, esse é o primeiro projeto de um pacote também de 5 projetos sobre o uso racional da água. Vai desde a conscientização das crianças, dos jovens, até mesmo regras para vinda de condomínios, regra para novas edificações públicas, e porque há 2 anos atrás nós passamos a maior dificuldade, a maior crise hídrica da região sudeste, com certeza afetou e alertou muita gente, mas pouca coisa prática foi feita, e essa também é a nossa contribuição nesse sentido, para criar regras mais claras do reuso da água, da reutilização das águas cinzas, da forma que nós temos aqui para criar uma legislação específica para utilizar da melhor maneira possível, de forma sustentável, a água e de uma maneira racional. Então é por isso que eu apresento, esse é o primeiro projeto em discussão, ao longo do mês provavelmente vai entrando os demais, mas peço o apoio de todos nessa legislação. Muito obrigado. Continua a discussão. Em votação, os vereadores que aprovam a sugestão. Aprovado por 7 votos a 0. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, declaro encerrada a sessão e convoco os senhores vereadores para a 281ª sessão ordinária da 5ª legislatura, a ser realizada no dia 11 de julho de 2016, no horário regimental às 19 horas.